Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de um conjuntinho que eu fiz, que eu peguei como inspiração. Um conjunto que eu vi lá na Shein, que é aquela loja da China que tá bem em alta agora, todo mundo comprando. Aí eu peguei como inspiração e fiz o meu conjuntinho, que é um cropped e uma saia de botões nas laterais midi. E eu fiz ele com um metro de crepe de seda. E assim, foi bem a conta, quase faltou. E é isso, espero que vocês gostem do passo a passo, que consigam entender. Se é a primeira vez que tá me vendo por aqui, já se inscrevam no canal, curte o vídeo, comenta o que você achou do vídeo. E bora lá! Para fazer o corte dessa saia, eu precisei da medida da cintura, que no meu caso deu 69 centímetros, da medida do quadril, que o meu deu 93, comprimento e a medida da cintura até o quadril, que aqui no meu caso deu 25 centímetros. E aí eu acrescentei 6 centímetros para o detalhe dos botões. Então, acrescentando 6 centímetros a todas as medidas, a minha cintura ficou 74, quadril 99. E além desses, eu acrescentei mais 2 centímetros para a margem de costura. E aí vocês podem ver na imagem que eu coloquei a cintura com 76 centímetros. E aí a parte do quadril com 1 metro e 1 centímetro. E aí, como a saia é evasê, ela tem que ir abrindo, e a partir dos centímetros 25, ela tem que ter pelo menos 1,01 m de comprimento para poder comportar o quadril. Então ela tem que ir abrindo até embaixo. E aí eu fiz o cos com 5 centímetros de largura, porque aí dobrado ele vai ficar de 2 centímetros e sobra 1 centímetro para costura. E aí, como eu tinha pouco tecido, eu cortei a minha largura sem os 6 centímetros e cortei os 6 centímetros separado. E aí cortei 3 de cada lado, porque aí eu tive que emendar para poder dar no meu tecido aqui, porque tinha pouco tecido. Mas aí o normal é cortar direto, cortar inteiro. É porque realmente não deu. Aí eu cortei essas duas partes, cortei o cos. E aí nessa parte aqui eu vou alfinetar e vou só emendar ele. E aí depois eu coloquei o cos, que também é só ir alfinetando direito com direito. Alfineta tudo. E passa uma costura no ponto reto. Depois de alfinetar, eu dobro uma vez, dobro de novo para cobrir a costura. E aí eu vou fazendo o acabamento do cos. Com o acabamento do cos pronto, eu fiz o acabamento aqui dessa parte dos botões, que é a mesma coisa do cos. No meu caso tem a costura que já vai me marcar aqui onde que eu vou dobrar. Mas sem a costura seria a mesma coisa, eu dobro 1 centímetro e dobro de novo com 2 centímetros. Pra ficar o espaço para os botões. É só fazer isso até lá embaixo, com os dois lados. Aí alfineta tudo e passa uma costura bem na pontinha. Aí feito isso dos dois lados, fica assim. E aí eu peguei a fita métrica
e medi mais ou menos como que eu queria ali os botões. Eu queria que ele ficasse fechado até 38 centímetros e o resto seria fenda. Então eu tinha 5 botões, eu distribuí os 38 por 5 e fui fazendo as marcações. Eu fiz as casinhas de botões com o pezinho pra casa de botão que tem na minha máquina. E aí depois é só abrir as casinhas e marcar do outro lado onde que vai ficar os botões. Aí eu só posiciono um em cima do outro e marco com giz dentro das casinhas de botões, que aí fica mais fácil, já fica marcado e no lugar certinho. Feito isso, é só colocar os botões do outro lado. E fica assim a saia. Aí pra não ficar a saia sem marcação nas laterais, eu fiz uma costura fake de cada lado. Fiz com um pesponto, uma costura bem rente ali, só pra ficar a marcação da costura mesmo. Aí fiz de um lado e do outro lado. Aí assim dá pra gente saber que os botões são na laterais. Aí feito isso, eu fiz a barra da saia, que é em dobra dupla, dobra 2 vezes, passa a costura. E aí a saia tá pronta. E eu fui pra blusa. Aí quando chegou na vez do cropped, eu já tava com muito pouco tecido. Aí eu tive que me virar aqui com os tecidos. E aí eu dobrei uma vez e dobrei mais uma vez pra cortar a parte da frente e a parte das costas ao mesmo tempo. Aí eu peguei a minha blusinha de molde, posicionei ela em cima. Eu medi mais ou menos a altura, o comprimento que eu queria do cropped e marquei. E aí eu escondi as mangas para poder ver o desenho da cava direitinho. E escondi também a gola. E aí é só cortar seguindo o desenho da camiseta. Eu cortei a gola um pouquinho mais alta porque é da parte das costas também. No ombro também eu deixei 3 dedinhos. Eu deixo 3 porque a minha mão é pequena, então 2 dedinhos ia ficar muito pequeno. Eu tentei aproveitar ao máximo o tecido ali. Aí eu só cortei a cava. E depois eu abri o restante do tecido. Aí eu separei, peguei uma das partes para ser a parte da frente. Dobrei ela de novo direitinho. E aí eu aumentei a gola um pouquinho, porque a gola da frente ela é maior. E tirei também 1 centímetro do ombro, porque a parte da frente é menor que a parte das costas. E aí, pra fazer as mangas, eu dobrei outra parte do tecido. Eu peguei a parte das costas da blusinha, coloquei a cava com a parte do ombro pra dobra do tecido. E aí cortei a manga.
Eu cortei ela mais compridinha mesmo para poder franzir um pouquinho depois ela no final. E aí dobrei outra parte de tecido e cortei outra manga exatamente igual. Usei a primeira como um molde. Eu cortei também duas faixinhas de mais ou menos 3 centímetros de largura, pelo tamanho que eu consegui, porque eu já tinha pouco tecido. E esses são para fazer o cordãozinho daquele franzido na frente do cropped. Eu cortei também um outro pedaço para ser o túnelzinho para passar o cordão. E aí ficou mais ou menos de 5, 6 centímetros de largura. E o comprimento é o comprimento da gola até a barra do cropped. E aí, para começar a costurar, eu comecei a costurar pelos ombros. Eu coloquei direito com direito. Vocês podem ver que ele tava pelo avesso. Coloquei direito com direito. E aí fechei pelos ombros numa costura reta. E passei no zigue-zague também. Aí depois de fechada eu coloquei as mangas. E aí é só posicionar o meio da manga com o meio da cava. E ir alfinetando, fazendo isso com as duas mangas. Aí depois passo no ponto reto e no zigue-zague. Depois de colocar as mangas, eu fiz o acabamento da gola. E como vocês puderam ver, eu não tive tecido para fazer o acabamento, então eu fiz o acabamento em dobra dupla. Dobrei 2 vezes e passei a costura em tudo. Aí depois disso eu fechei a blusa pelas laterais. É só encaixar direitinho a manga e a lateral. E aí passar uma costura começando da manga. Eu fiz também a bainha. E aí é só dobrar 2 vezes. E aqui tem que dobrar numa largura que caiba o elástico, porque eu coloquei elástico na bainha. Então é só medir o elástico e ver um tamanho que vai caber e fazer a bainha. E aí, feito isso, eu peguei aquela faixinha de 6 centímetros, que é pra fazer o túnelzinho. Eu medi ela aqui, usei a fita métrica pra conseguir deixar ela no meio. E aí eu cortei o excesso dela, que ela vai ficar menor que a blusa mesmo. Depois de cortar o excesso, eu fiz uma barrinha nela. Dobrei 2 vezes, fiz uma barrinha embaixo e em cima. Aí depois disso eu vou encaixar ela aqui, é só colocar o avesso com avesso, medir direitinho o meio. Aí eu alfinetei tudo pra ele não sair do lugar e eu poder arrumar direitinho. Aí nas laterais eu fui dobrando a lateral pra dentro, fazendo uma dobrinha na lateral inteira e alfinetei tudo. Aí eu fiz isso com as 2 laterais, a mesma coisa, dobrei e alfinetei. E aí eu passei uma costura nas laterais e outra costura no meio, fazendo um túnelzinho. Eu não vou costurar nem na parte de cima nem na parte de baixo, só as laterais e o meio.
E aí, feito isso, ele fica assim. Fica com um acabamento bem bonito, porque ele fica com a parte certa pra fora. E aí eu fiz o acabamento da manga, um dobra dupla também, dobrei 2 vezes, passei costura. Aproveitei que já ia na máquina e fiz também as faixinhas. Eu só dobrei a faixinha aí do lado direito e passei uma costura. E aí, pra fazer o cordãozinho aqui, como eu não tinha uma faixinha grande o suficiente, eu usei um pedacinho de elástico. Aí tem que ser um pedaço bem pequeno para ele não aparecer lá embaixo. E aí é só passa pela primeira abertura, sobe com ele até lá em cima. E aí ele vai sair e é só descer de volta pelo outro lado. Depois que chega embaixo, aí sim eu vou unir o elástico com o cordãozinho. Como ele é pequeno, então o elástico serviu pra completar ele. Aí eu passei uma costura bem reforçada nos dois. E aí é só esconder o elástico. E assim vai ficar parecendo só o cordão. E aí eu coloquei o elástico também na bainha. E é só passar por toda a volta. E no final passar uma costura bem reforçada para prender e fechar o espaço que estava aberto. E aí ficou assim. E por último eu passei lastex na manga. Passei só uma fileira de lastex para ele ficar fofinho assim. Fica agora com o resultado do conjuntinho. Espero que tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo.